Olá, gente. Tô esperando a Adri entrar para a gente começar a nossa palestra, né? Vamos ver se ela consegue. Se ela não conseguir, eu toco a palestra sozinha, mas vamos rezar para ela conseguir entrar. A Adri é uma amiga nossa. Vamos ver. Adri, não tá dando. Não aparece a telinha para você participar? Para mim aparece que você não pode participar. Ai, Adri, peraí. Deixa eu ver. Não, também não é. Porque você segue Esperança, não segue? Bem, eu acho que não vai dar para Adriana entrar. Infelizmente, a gente testa depois um outro dia, né? Então, vou começar as preces, né? A nossa abertura. Então, eu falei já do atendimento fraterno, falei da palestra, já falei da entrega das cestas básicas e a gente tem evangelho. Oi, Ju, tudo bom? Nós temos evangelho todo dia às 18 horas. Então, todos os dias a gente abre aqui o Instagram, faz uma leitura de evangelho, uma prece. Imagina, Adri, não tem problema nenhum. Uma outra vez a gente faz, tá bom? Mas fica aí para assistir, pelo menos você manda energia positiva, tá bom? Então, a gente tem leitura do Evangelho todos os dias às 18 horas. Então, convidamos vocês para participar conosco. Então, vamos começar? Agradecemos a Deus essa oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer a nossa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, íamos eu e a Adri e eu fazer a palestra de hoje. Então, eu vou falar um pouquinho da Adri, porque eu vou testar de novo depois com ela, descobrir o que aconteceu. A Adri é nossa amiga que trabalha na Atitude de Amor, ela é médica, ela faz parte de um grupo que eu também faço parte, ela é presidente da AME, a AME é a Associação Médico Espírita. Nós estudamos a relação da espiritualidade com a ciência, com a medicina. Então, ela vai voltar num outro dia, que eu vou testar de novo com ela, para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, falar um pouquinho sobre espiritualidade, sobre esse momento que a gente está vivendo. Então, a Adriana volta, tá bom? Então, o tema da nossa palestra de hoje, do nosso evangelho de hoje. Gente, acho que vai dar para Adriana entrar. Apareceu agora que deu. Vamos ver. Enquanto a gente aguarda, o tema da nossa palestra de hoje, né? O tema da palestra de hoje é os bens materiais e espirituais, né? Riquezas materiais e espirituais. E aí, qual que é mais importante? Então a gente começa a questionar as nossas, o que a gente está juntando? Eu falo que quando a gente nasce, ai, Adri, vem. Eu falo que quando a gente nasce, Adri, tema da palestra de hoje é os bens materiais. Oi! Sabe o que está acontecendo? Pelo computador eu não consigo, só pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, pelo celular. Aí deu certo. Mas pelo computador. Eu tô sem fone de ouvido e não tô te ouvindo. Pois é. Oi. Seja bem-vinda! Obrigada, né? Apoiozinho da espiritualidade, né?
Adri, eu falei um pouquinho de você, falei que você é da Atitude de Amor e falei que você é da AME, do nosso grupo de estudos, a gente estuda medicina e espiritualidade. Se apresenta direitinho, porque eu falei assim, ela volta, gente, ela volta, e conseguiu voltar. É isso aí. Mas eu trabalho lá na Atitude de Amor, a gente tenta desenvolver o verdadeiro sentido de saúde e espiritualidade, né? Que é tão importante. E a Marcinha é uma colaboradora também, a gente estuda juntos, né? Estamos aí na luta, desenvolvendo os nossos recursos aí para poder sermos melhores, né? Estudamos juntas, e tentamos passar isso para as pessoas também, para que a gente vá construindo um caminho aí de saúde, né? De saúde espiritual para todo mundo. Estou muito feliz de ter conseguido entrar aqui com vocês. Ai, que bom, Adri. Que bom que deu certo, né? Então vamos lá? Eu já fiz a prece, daí você quer começar e eu continuo e a gente vai batendo. As preces foram ouvidas. Suas preces foram boas. Muito bom. A gente precisa Então, o tema que a Marcinha estava falando hoje, né, de conquistas materiais e conquistas espirituais, né? É um tema bem atual, bem rico, né, de discussões, né? Não sei, eu estava pensando sobre esse tema, e quando me vem a palavra conquista na mente, né, eu me remeto, assim, a alguma coisa como uma vitória, como você angariar algo de valor, né? Aí, ao mesmo tempo, a gente pensa assim, mas a gente sempre ouviu falar que dinheiro não traz felicidade, né? Só que assim, dinheiro, bens materiais, elas são necessários para nós, né? Nós dependemos disso nesse contexto que nós estamos aqui nesse mundo. O grande problema é que nós, homens e mulheres modernos, né? Nós estamos muito presos na sedução das imagens de consumo, entre ter, ostentar, consumir, né? E isso para nós é o significado de ser bem-sucedido muitas vezes, né? É ter, é possuir. Um exemplo assim, acho que bem clássico é quando nós compramos um celular. Nós praticamente, né, cada ano, cada 2 anos no máximo, né, sai um modelo que a gente precisa ter, né? A gente tem aquele modelo, tem aquele recurso, aquele modelo tem aqueles aplicativos importantes que eu preciso usar, e a gente compra o celular. Compra em várias parcelas, porque geralmente a gente compra um eletroeletrônico que tem o seu custo, né? E aí a gente fica tudo feliz, vai mostrar para todo mundo, já sai, né? Mostrando para todas as pessoas. Aí nós estamos lá na terceira ou quarta parcela, né, que nós estamos pagando, aí sai um modelo novo e melhor. E aí? Né? Aí parece que tudo, né? Fala assim, caramba, tudo vai por água abaixo. Então a propaganda começa a nos bombardear a novidade, tem um melhor, saiu um mais novo. E eu fico com algo extremamente de um custo alto, de um sacrifício que foi feito para que eu conseguisse aquilo, e ao mesmo tempo eu estou frustrada, porque eu já tenho a necessidade de terminar logo com aquelas parcelas, porque a minha urgência já é ter o novo, né? Então, a sociedade, ela nos coloca uma sobrecarga de estímulos, né? Consumistas, é a sedução da imagem, né? Que nós só somos bem-sucedidos se nós tivermos esses bens, né, que todos estão mostrando, todas as pessoas, os artistas, aquelas pessoas, os influencers, né, eles têm. Então a gente fica frustrado, porque a gente chega no momento, né, na nossa vida que a gente sabe que a gente não vai atingir aquele padrão econômico, né? Aquilo é meio inatingível para nós, né? Termos aquele... hoje em dia, né, com quarentena, né, se a gente for abrir
Instagram de celebridade, a gente vai ver a celebridade passando a quarentena, eles estão no resort, né? E muita gente está, né, com as suas dificuldades dentro da sua casa pequenininha, confinadinha, sem ter muito nem espaço para fazer uma atividade física. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue, conquista esses bens materiais e a gente fica satisfeito, né, de ter conquistado aquilo, e aquilo dá uma acalmada temporariamente naquela ansiedade do nosso coração de ter conquistado algo que a gente queria muito, né? Na verdade, a gente continua com aquele sentimento de vazio, né? Porque nós, na verdade, não conseguimos com aquele consumo que nós fizemos, né, que nós tivemos, nós não conseguimos eliminar aqueles conflitozinhos que a gente ainda tem. Porque a gente apenas fica distraído, né, nesse mundo de recursos materiais abundantes que a gente tem, né, distraído em trabalhar para conseguir consumir, né, e a gente fica nesse círculo, né, de distração. Quando que a gente, verdadeiramente, o trabalho que a gente tem que realizar em prol dessa paz que a gente precisa ter, é um trabalho diferente, né? É um trabalho interno, né? E a gente se distrai. Eu acho engraçado, assim, acho muito interessante, uma vez eu li que um psiquiatra chamado Jung, né, muito importante na psicologia e na psiquiatria, ele fala assim que toda alma, ela é naturalmente religiosa e ela vai cultuar aquilo que para ela é de maior valor. E aquilo que é de maior valor para ela vai ser o seu Deus, né? Então o dinheiro, ele pode ser o Deus de alguém. Se é isso que a pessoa cultua, se é isso que a pessoa valoriza, né? Para algumas pessoas, o dinheiro é o mais importante. E aquilo funciona como a sensação de plenitude dela. Mas a gente vê pelo Evangelho, né, que não se pode servir a Deus, aquele Deus, né, e a Mamon. Ou a César o que é de César, né? Então, assim, nós vemos que o recurso material, a conquista material, ela é importante, ela é um sinal do trabalho, ela é um sinal do empenho, tá? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver que no mundo existe uma distribuição de riquezas e de bens de recursos materiais que chega a ser até revoltante em alguns casos, porque não é igualitária, né? É muito discrepante. Tem pessoas com muitos recursos disponíveis e outras com recursos à míngua, né? Recursos que não dá nem para a dignidade básica, né, de vida dela, né? Seria uma injustiça de Deus? Será que isso é? Né? A gente pode dizer, isso é injustiça, porque tantos com tanto e muito poucos com tanto e muitos sem nada, né? Só que para a gente é mais fácil a gente perceber, assim, uma pessoa que tem uma carência de bens ou conquistas materiais, é uma pessoa que ela tem que ser mais, tem que colocar mais à prova a sua honestidade, ela tem que se desenvolver mais no trabalho, se empenhar mais, se esforçar mais para conseguir o seu recurso, né? E dar conta das suas necessidades básicas. A gente entende isso com mais facilidade. Com aquele que tem menos, teria mais possibilidades de entrar no reino dos céus, né? Como diz o outro. Mas aquele indivíduo que tem muito recurso material, que conquistou muitos bens materiais, ele também tem uma responsabilidade muito grande, que é saber o bem usar essa riqueza, conduzir bem essa riqueza, né? A riqueza, né, muito concentrada, não deixa de ser uma prova arriscada também, porque o indivíduo vai ser muito mais tentado, né, a se distrair no orgulho, né, no egoísmo, na vida voltada mais para a sensualidade, para as paixões da terra, né, materiais. O indivíduo vai ser mais fascinado. Então, ele vai ter também algumas situações em que ele vai estar com uma prova muito, assim, intensa, né, de como ele vai dar conta de vencer essas paixões terrenas e utilizar esse recurso de uma forma elevada e adequada, né? E, por um outro lado, alguns indivíduos que têm recursos materiais em abundância, né?
quando sabem bem utilizar esses recursos, eles podem fazer grandes feitos, eles podem auxiliar muito, colocar esse bem material em favor dos menos favorecidos, elevando aquele uso do dinheiro como uma forma de conseguir contribuir, trabalhar para o bem comum, né? Agora, a pergunta fica, né? Independente de você ter muito recurso, muitas conquistas materiais, muitos recursos materiais ou poucos recursos materiais, a pergunta é: aonde se depositam as nossas riquezas? As nossas riquezas estão num banco, elas estão num imóvel, num carro, ou as nossas riquezas estão depositadas nos nossos sentimentos e nos nossos valores, né? Então, qual seria o verdadeiro sentido de propriedade, né? A gente tem que lembrar que a nossa vida material, ela é transitória, né? Ela é temporária. A verdadeira vida, né, é a vida espiritual, uma imortalidade que nós temos. Essa é a verdadeira vida. Então, o que eu vou levar de riqueza para a minha vida que é imortal, para a minha vida espiritual? Eu não consigo levar o recurso material que eu tenho aqui. O que é daqui vai ficar aqui, né? Mas esses recursos materiais, eles são auxílios importantes, e a misericórdia divina, às vezes, nos proporcionando formas, né, de nós podermos exercitar, desenvolver os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores valores, né? Então, sabendo bem utilizar os recursos materiais, eu consigo, sim, elevar esses sentimentos, modificar os meus valores em relação a tudo aquilo que eu tenho e qual o valor que eu dou àquele bem material. Isso é o que eu vou levar para a minha vida verdadeira. Essa é a minha riqueza, esse é o meu tesouro, né? A riqueza material fica aqui. Então vem aquela história, a felicidade não é deste mundo, né? A felicidade, ela é um direito, ele é um direito de todos nós, mas é um direito conquistado, né? E essa conquista, né, não é a felicidade de eu ter um carro novo, um iate, eu passar as férias no exterior. Essa é uma realidade daqui que às vezes nos distrai da verdadeira felicidade. A nossa verdadeira felicidade, ela é conquistada quando nós nos aproximamos de Deus. Quando nós entendemos as suas leis de amor, de justiça, de caridade, quando nós praticamos, né, o evangelho, quando nós consolidamos, né, essas riquezas maiores que nós temos, que são os nossos valores morais, os nossos sentimentos elevados. Então, as conquistas do espírito, né, são lapidando, né, nessas experiências que nós temos aqui na carne, nesta vida material, não é? Até o momento, essas coisas materiais, elas são apoios para essa conquista, né? Mas elas não podem ser o foco das conquistas, né? Elas são apoio sempre, tá? Mas a partir dessa facilidade material que eu possa ter aqui, eu tenho que desenvolver aquilo que é a minha riqueza maior, que é o meu valor e meu sentimento aproximado aos valores, aos sentimentos da espiritualidade maior. Essa é a verdadeira riqueza. E é essa que traz a paz, o conforto para a gente, né? Porque um bem material, ele se torna obsoleto, sai um bem material mais moderno, ou o meu vizinho, alguém conseguiu uma coisa que eu não tenho ainda, então eu vou trabalhar. Isso aqui vai ruir com o tempo, tá? Não vai ser, perecível, né? Mas o meu valor e o meu sentimento, né? Esse sim é imperecível. É isso que eu levo para a minha vida espiritual. E é isso que me torna cada vez mais liberto, né, dessas paixões aqui terrenas, né? Porque a maior parte dessas conquistas materiais utilizadas de uma forma equivocada, utilizadas para
subjugar outras pessoas, né? Então, se eu tenho muito dinheiro, muito poder, eu exploro o trabalho do meu irmão, eu tenho para o meu orgulho, né, uma admiração por aquelas pessoas mais menos favorecidas, então eu me acho, né, então eu fico numa posição, né, muito confortável, né, isso tudo acaba, isso tudo não traduz nada, isso continua sendo uma forma de simplesmente de distrair a pessoa, o espírito imortal do seu verdadeiro trabalho. O seu verdadeiro trabalho é conquistar, sim, riquezas, mas as riquezas do espírito, né? É aprender a renunciar, às vezes, à riqueza em favor do bem do outro. Como deve ser difícil, é muito confortável e fácil a gente imaginar uma pessoa, às vezes, muito humilde, dividir os seus poucos bens materiais, às vezes, com um parente ou alguém, até um vizinho, né? Às vezes é muito difícil ver uma pessoa que tem um, uma conquista, um grande recurso material, por exemplo, um grande imóvel, vamos dizer assim, que está lá parado, mas que é propriedade, que é bem imóvel, e essa pessoa se desfazer desse imóvel e ajudar uma ONG, vamos supor, ou ajudar pessoas carentes, né? Então é muito mais difícil esse desapego, né? Essa renunciar essas condições materiais, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado de entender que o recurso material, a conquista material, ela é importante para nós. Ela é um sinal do nosso trabalho, da nossa persistência, né? São merecimentos que nós vamos ter, mas como nós vamos utilizar esses recursos é o grande significado, é o que vai nos trazer, né, a grande paz interna. Né? O indivíduo com, às vezes, riquezas acumuladas, né? Que não consegue deitar a cabeça no travesseiro, né? E ter a paz de dormir e dizer assim, nossa, eu ajudei eu não tenho nada, nenhum débito, nenhuma pendência com ninguém, né? Então é muito difícil. Às vezes aquele que não tem nada, né? Não tem mesmo nada a perder, ele está bem, porque ele não teve nenhuma desavença, nenhum conflito, pelo contrário, ele dividiu o pouco que tinha. Então, o recurso, a gente às vezes pensa, né? Nós estamos seguindo uma doutrina do Cristo, né? Então a gente tem que abominar todo o recurso material. Não, a gente tem que saber usar, porque o recurso material em si, por si só, né? Ele não é nem bom nem mal, ele está lá. Nós é que damos o uso bom ou o uso mal a ele. Então depende de nós fazermos desse recurso, né, algo construtivo para o bem ou não, né? Fala, Márcia, que senão eu falo muito. Aí eu tenho um problema, né? Ela me dá corda, eu não paro É aqui. que nós duas temos um grande problema, né, Dri? Não pode dar corda para nenhuma das duas, né? Tem uma pesquisa, tem que ter regra, senão não dá. Tem uma pesquisa que foi, eu vi até numa palestra que eu vi, acho que foi do Rossandro, que ele falou que os bens materiais, quando a gente conquista um bem material, ele tem um valor para a gente de no máximo 90 dias. Depois de 90 dias, perdeu a graça. Então, é a casa nova, é o carro novo, isso sempre vai ser, é o máximo 90 dias. Depois, vai embora. Só que aquilo que a emoção que a gente vive, os momentos que a gente vive, eles são eternos. Então, coisas que a gente viveu, momentos felizes, que a gente fecha o olho, a gente lembra coisas de quando a gente tinha 3 anos, 4 anos, 10 anos, a gente lembra do primeiro beijo, a gente lembra da primeira conquista que a gente teve, tirar uma nota 10 na escola, a gente lembra dos momentos, né? E os momentos são coisas que a gente não consegue carregar, não dá para carregar. Até quando a gente faz uma viagem para algum lugar, se a gente chega a gente pensa no lugar, a gente lembra da comida que a gente comeu, então o cheirinho da comida, o cheiro do local, então se a gente foi num campo de flores, a gente vai lembrar, a gente vê a rosa, por exemplo, foi num lugar que tinha rosas, a gente olhou para a rosa, sentiu o cheiro, a gente vai lembrar lá naquele momento. Verdade. Né? Então a gente carrega as emoções. A gente vem para cá pelado, sem dente, careca,
e ainda está num kitnet alagado que é a barriga da nossa mãe, né? Então a gente não traz nada. E quando a gente parte, também não leva nada, né? Nada de Não material. leva nada. Mas a gente traz todas as nossas necessidades de ajuste, a gente traz todas as nossas necessidades de exercitar, de desenvolver, né, as nossas virtudes. Isso a gente traz. E se a gente não estiver atento para o que é essencial mesmo para a nossa vida, a gente acaba valorizando tudo aquilo que está no supérfluo e que a gente não vai levar. Esse é o grande problema. Você me lembrou, principalmente redes sociais, Facebook, Instagram, a gente vê muita foto, selfie, né? Que as pessoas estão assim absolutamente mostrando uma felicidade, toda a montagem, né, de um ambiente totalmente assim perfeito, né, do ponto de vista de recursos ali, né? E quantas dessas pessoas, depois de postarem essas fotos, né, não anunciam, nós não somos notificados que estão com uma depressão profunda ou que tentaram o autoextermínio, né? Então você vê que não significa nada. O que a gente vê ali, a gente não consegue, não dá para a gente comparar, né? Aquilo que a gente tem à nossa disposição, aquilo que a gente conquistou, com o que o outro tem. Cada um tem a sua necessidade. Como o Chico dizia, né? Não está nada errado. Você tem o que é justo para você, para ter o desenvolvimento, aproveita isso, né? Então a gente não pode ficar se comparando, porque o fulano tem mais ou tem menos e eu quero aquilo que o fulano tem, não tem. Às vezes, o que a pessoa está desejando não é o bem material que o fulano tem, mas é a família unida, é a paz. Então, vamos procurar não nos influenciarmos, né, por essas comparações. Vamos procurar olhar com gratidão para aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode, com o nosso trabalho, conquistar materialmente, tá? Porque é uma necessidade desta vida, mas, sobretudo, não vamos nunca nos esquecer do nosso trabalho interno, da nossa conquista maior, que é isso que vai trazer a paz, a segurança e toda a plenitude, toda a felicidade que um espírito imortal pode querer ter, né? Eu mexo muito com rede social, né? Eu trabalho muito com rede social. E daí eu vejo aquelas fotos perfeitas, corpos perfeitos, que a gente faz de tudo para chegar ao impossível, sem querer aceitar a realidade, não aceita o corpo, não aceita a vida, não aceita a classe social, não aceita a cor, não aceita o cabelo, não aceita nada. Só que daí vai tendo essa mudança que não vai nos levar a nada. A gente veio aqui para passar um tempo, a gente vai aprender, vai desenvolver as atitudes, as emoções, os sentimentos bons e vamos aprender com a diversidade. Se fosse todo mundo igual, a gente não aprenderia, a gente não evoluiria, né? Então, cada um tem o seu momento. Não que a gente tem que parar, sentar, tá, tudo bem. Então, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, não, a gente tem que buscar a evolução. Então, estudar, trabalhar, aprender, aí evoluindo devagar. Vai ter pessoa que vai sair da classe baixa e vai crescer, vai evoluir? Vai. Assim como vai ter aqueles que não vão, com aqueles que têm um monte de coisa e vão se perdendo pelo caminho. É momentos de aprendizado, né? Mas o que a gente sempre tem que lembrar é o que a Adri falou. A gente não leva nada material. O caixão não vai ter gaveta, não adianta, não tem gaveta lá. Vai ficar tudo aqui. Só o que a gente fez, o que a gente viveu, é que a gente vai levar, né? O que a gente fez de bom, a gente vai ficar de troféuzinho. Opa, isso aqui foi bom. Aquilo que não foi tão bom, tem que servir de aprendizado. Porque quando a gente voltar de novo, a gente aprende, né? A reencarnação é isso, né? Às vezes a gente fica acumulando um monte de propriedades, de bens, de recursos, né? E enquanto a gente tem essa ostentação toda, né? Nós percebemos, a gente se preocupa em acumular esse tipo
de chamariz, né, de farol ali, para ser notado como um indivíduo bem-sucedido, né? E a gente esquece de investir no recurso humano que a gente tem ao nosso redor. A gente esquece de investir nas relações. Então é aquilo que acontece. Quando desencarna, o caixão, que nem você diz, não tem gaveta, vai ficar aqui. Você partiu. Mas aqui o que ficou? Ficou todo o recurso que depois vai ser motivo de briga de herdeiro, né, tá certo? Então aqueles que te amavam, né? Você vai ver que agora vai aparecer muito mais gente que te ama, né? Porque tá interessado. Porra, todo mundo ama. Tristes, né? São essas histórias tristes, porque aquilo que você vive aqui, você também dá de exemplo, né? Então, do jeito que você usa o teu recurso, né? Ele não é simplesmente para você, mas é um exemplo que você dá para as pessoas que estão ao seu redor, né? Então, pessoas que são extremamente avarentas, extremamente materialistas, né? Além de não levarem nada, né, para a vida futura, para a vida espiritual, ainda acaba deixando aqui na Terra mais encrenca, né? Porque aí é briga de um monte de gente querendo dinheiro que por exemplo próprio, né, era a forma da pessoa mostrar que se é bem sucedido, né? E hoje a gente vive assim, né? O que adianta eu ter 10 sapatos, 20 roupas, 50 jaquetas, sendo que eu vou ter que ficar em casa de pijama, de roupão, porque é o mais confortável. É o mais confortável. Em época de pandemia. Em época de pandemia, que nem eu que tenho que trabalhar, né? Então, o glamour já ficou de lado, minha filha. Eu só uso um sapato, porque toda vez que eu chego em casa, tem que colocar esse sapato, né, para desinfetar, limpar. Então, é um sapato, umas 2 ou 3 mudas de roupa que vai se alternando, porque não tem mais. E sabe qual é o mais engraçado? Dá para se viver muito bem assim, porque isso daí não diz nada, entendeu? Então. Pois é. E daí vale a gente refletir agora, né? O que a gente está carregando? Porque a gente tem que pensar que a nossa vida é uma viagem, né? Por exemplo, a gente está aqui no Brasil, a gente está num friozinho agora, mas não é tão frio, tem lugar que está quente, né? Mas se a gente for lá para o Polo Norte, a gente vai ter que levar um monte de roupa. Então, isso que a gente vai levar para lá, né? A gente não adianta levar biquíni para o Polo Norte que a gente não vai usar lá, de jeito nenhum. Então, a gente tem que fazer a nossa mala com aquilo que a gente vai usar no futuro. Então, o que a gente vai usar quando a gente partir para o mundo espiritual? Só o aprendizado, né? Só aquilo, a vida que a gente viveu, mais nada, né? Então, ficar acumulando, brigando, por isso que tem tanta gente que briga, ai, é meu, é meu, é meu, é meu, e nada é meu, né? Não é meu nem esse corpo, nem as coisas, nem a família, porque não é meu marido, minha esposa, nem nada. Nada é meu, né? A gente está junto por um momento, depois vai partir. Acho que a gente tem que fazer sempre isso, trabalhar, estudar, conquistar as facilidades que a vida moderna pode nos ofertar, para que a gente possa ter recursos de investir bastante no nosso desenvolvimento moral. Então, as conquistas materiais, elas nunca podem ser sobrepujar as conquistas espirituais, elas são recursos. Elas estão aí para serem utilizadas, mas vamos destinar a elas um uso adequado, né? E entender que a vida espiritual é o que vai consumir o maior aprendizado da gente, o melhor investimento que a gente pode fazer, né? É nessa vida futura. Tá? Acho que é isso, né, Dri? Acho que a gente já deu nosso tempo, né? Vamos ver. Não, deu. Deus. Tá vendo? Se deixar, a gente fica. Eu fiquei com a Gi, uma live que a gente fez, a hora que eu tava nas vibrações, a hora que eu abri o olho, já tinha acabado. A gente ficou 1 hora, eu nem senti. Tá vendo? Não pode, as vibrações são importantíssimas, é um recurso excelente para a gente conseguir fortalecimento, né? Então, vibrações não pode deixar, não. Não pode faltar. Dri, muito obrigada mesmo. Deus te abençoe. Em breve você volta.
Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre muito gostoso conversar com a comunidade de Esperança. Mora aqui no coração, tá? Então, agradeço e que vocês tenham uma semana abençoada, lembrando sempre, tá? De investir no patrimônio maior que é o espírito imortal, tá? Principalmente agora, nós estamos sendo convidados muito a olhar para nós mesmos, a deixarmos a materialidade aí um pouquinho de lado, obrigatoriamente, compulsoriamente pela espiritualidade, né, que nos deu esse vírus danadinho aí, nós estamos obrigados agora convidados a olhar para nós mesmos, né? Vamos fazer isso. Vamos fazer, fica aí para ficar na vibração comigo para me ajudar, tá bom? Exatamente. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade do aprendizado, que as palavras do nosso evangelho de hoje possam ficar presentes na nossa vida e que nós possamos usar no nosso dia a dia. Envolvidos nessa luz de amor, vamos imaginando uma luz bem clara, bem forte, cheia de amor, de paz, de tranquilidade. E que essa luz possa envolver todo o planeta que nos acolhe, envolvendo todas as pessoas, todos os seres criados por Deus. Que essa luz possa fortalecer todos aqueles que estão nas ruas, que muitas vezes passam fome, passam frio, que às vezes perderam cidadania, que muitas vezes não são reconhecidos, que eles possam encontrar mãos amigas para ajudá-los nesse momento. Pedimos por todos aqueles que moram nos orfanatos, nos asilos, que também possam ser cuidados e amparados. Pedimos, Pai, que envolvam todos aqueles que estão doentes, nos seus lares, ou nos hospitais, nos prontos-socorros, que possam ser envolvidos com essa luz de paz, tranquilidade e equilíbrio. Pedimos por todos os familiares desses doentes, que possam ter força nesse momento, ter fé e esperança. Pedimos, Pai, por todos aqueles que desencarnaram no dia de hoje, que possam ser recebidos pela equipe de Maria e os seus familiares reconfortados. Que esse amor possa envolver toda a equipe da saúde, que trabalha direto ou indiretamente com o cuidado dos pacientes. Que eles possam ser fortalecidos na sua fé e na sua esperança. E os seus familiares também possam receber esse amor e esse carinho. Pedimos, Pai, que envolva essa luz o bairro que nos acolhe, envolva as pessoas que nós conhecemos, aquelas que estão encarnadas e as que partiram para o mundo espiritual. Que eles possam ser envolvidos com muita luz e muita paz. Pedimos, Pai, que essas energias também envolvam todos os locais que nesse momento encontram-se em oração, que possa se fazer uma grande corrente de amor e de paz. Que possamos imaginar a nossa Terra sendo equilibrada, as energias negativas sendo dissipadas e somente o amor de Deus pairando sobre todo o nosso planeta. Que possamos sentir esse amor dentro dos nossos corações, que possamos ter fé e esperança no futuro, que possamos ser gratos. Gratos pelo aprendizado, gratos pela nossa vida. Que esse amor envolva o nosso lar, envolvendo todas as pessoas que moram conosco. E que essa paz, essa tranquilidade possa nos acompanhar durante a semana. Que assim seja, graças a Deus. Adri, obrigada. Obrigada mesmo. Excelente semana a todos, viu? Que a paz de Jesus. Fiquem com Deus, gente. Amém. Tchau. Até às 18 horas. Às 18 eu estou de volta aqui fazendo o evangelho. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau. Tudo de bom.